algumas coisas não estavam boas, eu olhei aquela cena inteira e pela primeira vez na minha vida eu disse: tudo coopera para o bem no final. Às vezes não é o que você quer agora, mas o olhar de Deus é mais amplo que o seu. E aí o que eu vou contar para vocês ilustra com perfeição isso. Quando a Andréia me fez esse convite, eu fiquei um pouco apreensiva se eu aceitava ou não aceitava. E quando ela disse, eu disse: qual é o título? E ela disse: tudo coopera, tudo. Eu disse: epá, é o tratar de Deus comigo, então eu tenho que estar lá. Eu vou contar a bênção mais recente, porque eu tenho tantas bênçãos para contar que a gente se alongaria muito, mas eu vou contar uma mais recente que ilustra com perfeição o tudo coopera para o bem. Vocês conhecem um pastor chamado Tiago Brunet? Vocês conhecem? Ele é muito conhecido, né? Ele tem um canal no YouTube, não sei se vocês já viram, que todos os dias ele prega ali, fortalecendo cada indivíduo. E eu sou muito edificada pelas mensagens desse pastor. Alguns anos atrás, eu decidi que eu seria palestrante. Por algumas experiências, pelo Senhor me capacitar a me expressar de uma forma que qualquer pessoa entende o que eu estou dizendo. Então eu entendi que era um chamado de Deus para mim. E aí eu falei assim: eu quero um dia ser palestrante do grupo desse cara, desse pastor. Só que assim, existem muitas distâncias. Às vezes a nossa realidade é uma e aquilo que a gente deseja é outro, muito distante. Tá bom, então eu ouvindo as pregações dele, as mensagens dele e tal, e ele tem cursos, ele oferece cursos de qualificação. E eu falei: eu preciso, tudo na nossa vida tem um preço, se não for financeiro ou espiritual, mas tudo tem um preço, tudo. E aí eu falei: caramba, eu quero fazer o curso dele porque vai me capacitar, eu vou estar perto dele, e aquela coisa toda. Só que os cursos dele são muito caros. Só para vocês conhecerem um pouco da minha vida antes, atualmente eu trabalho como vendedora de trufas do coletivo, do BRT, eu vendo trufas. É dessa forma que o Senhor tem me abençoado. Compramos nossa casa própria, eu lancei os meus livros, todas as contas da nossa família são pagas com as vendas das trufas. Meu esposo está desempregado há 1 ano e 6 meses. São as trufas que nos sustentam. Enfim, e aí eu falei assim: nesse momento eu vou priorizar o curso. Muitas vezes a gente não cuida da gente, não é? Você cuida do filho, cuida do neto, investe nisso, naquilo. Irmãos, o maior investimento é em você. É em você. E aí, com tantas despesas que tinham na minha casa e todas as coisas, eu falei assim: nessa hora eu vou fazer por mim, eu preciso pagar esse curso. E aí foi aquele mês, meus filhos ficaram muito doentes, eu mal consegui sair para trabalhar, como eu comentei, meu esposo desempregado, e eu tendo que pagar o plano de saúde, eu ajudava no plano de saúde da minha sogra na ocasião também. Então, moral da história, o curso custava R$3.000, totalmente fora da minha realidade, totalmente. E aí eu orando, ele colocou lá o ingresso para comprar, e acordei de madrugada, porque quando a coisa é de Deus, fica te incomodando. Quando é uma coisinha, um querer só, é igual aquela história, a vontade é uma coisa que dá e passa. Mas quando tem um propósito de Deus ali, aquilo fica te incomodando. Então eu acordei de madrugada e aquela inquietação. O evento era em São Paulo e tinha despesa em São Paulo, eram 3 dias de curso, o dia inteiro, por 3 dias. Então eu tinha que ter o dinheiro para passagem. Fora não era só os 3.000 que era mais pesado, mas eu tinha que ter dinheiro para ir, para comer, enfim. E aí acordei de madrugada e eu falei: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que, se for da sua, que eu consiga fazer esse curso, que para mim é importante. Tá bom. Comecei o dia e aí vem várias ideias na cabeça de como fazer 3.000. E aí pensei em várias coisas. Não, vou fazer isso, vou fazer
pessoa, eu quero teu livro de fato daqui a 100 dias. Um exemplo. E nada. E se aproximando do evento. E eu fui lá e lancei um boleto. Eu não tinha cartão, eu lancei um boleto. De forma inocente. Porque eu achava, na minha inocência, que o boleto te dava a mesma quantidade de tempo que o cartão. O cartão ele fala assim, parcela esse cartão 200 vezes, por exemplo, né? 12 vezes. E na minha inocência eu falei, não, vai parcelar o boleto também. Fui lá e gerei meu primeiro boleto. Aí tá, depois que você faz tudo, tá assim, boleto à vista. Eu disse, eita, primeira coisa que eu não sabia, mas eu já tinha lançado. E aí, como ser humano, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance para atingir aquilo que a gente quer, né? Então, a primeira coisa, há pouco tempo que eu tinha, o boleto vencia em 2 dias. Eu fui nas pessoas estratégicas, que eu sabia que tinham dinheiro e que poderiam me emprestar. Então eu disse, olha, eu preciso pagar o curso. Se você me emprestar esse valor, o curso é R$3.000. Se você me emprestar, no primeiro dia do evento, até meio-dia eu já vou ter te devolvido. E aí é natural, irmãos, que as pessoas não vão te emprestar. Quem tem, não vai. Quem não tem, sempre pensa em se sacrificar para te dar, ajudar. Mas quem tem, não vai. E quando você não tem, como é que eu vou dizer? Não é questão de troca de interesse, mas quando você não tem muito a oferecer, a pessoa também não vai injetar. Então, assim, não fiquei chateada. A primeira pessoa que eu pedi falou a verdade, falou, olha, eu não vou te emprestar porque eu não quero te emprestar. Eu não... Tipo, traduzindo, não me empreste dinheiro para pobre. Talvez você não me devolva, e aí? Uma outra pessoa falou, olha, é mês de pagamento de funcionários e tudo mais, e tudo bem, sabe? Eu não fiquei triste, tudo bem. Porque quando a gente confia no Senhor, a gente faz tudo que está ao nosso alcance. E ora, porque ao Senhor é o impossível. A gente não pode orar e sentar e esperar que Deus faça. E aí é que está a coisa que eu identifiquei com o que aconteceu comigo. Às vezes a gente recebe as bênçãos, não é porque a gente merece, porque Deus se compadece do nosso esforço. É porque você saiu, andou o dia inteiro, e no final da noite ou amanhã alguém vai te ligar e dizer, olha, eu estou precisando de uma pessoa, você andou o dia inteiro ontem. Então Deus, ele não esquece. E aí, enfim, venceu aquele boleto, e eu não consegui o valor. Fiquei hiper frustrada, tentei tudo que eu podia, e não consegui. Assisti de novo o canal dele 2 dias depois. Falei, não vou assistir, porque isso aí está me inspirando a fazer uma coisa que de repente não é para ser, não é minha realidade. Era um curso só para pessoas ricas, acima de rico. Eu sou pobre. Falei, isso não é minha realidade, talvez não é. Depois de uma semana eu voltei a assistir o programa de novo, porque eu faço trufas a madrugada inteira, fazendo as trufas. Aí o canal, ele vai achar o que você assiste. Se você assiste um nicho, ele vai jogando aleatoriamente. Então eu fico ouvindo a Bíblia áudio, e aí daqui a pouco eu estava no canal do Thiago Brunet de novo. Então eu lá ouvindo, né? Convidando de novo a fazer o bendito curso. Falei, não é possível. Aí eu ainda falei assim, sozinha na cozinha de madrugada. Eu botei no canal dele. Depois que eu entendi que era o próximo que vai sozinho. Enfim, e aí tô eu, de novo, no negócio do curso, me batendo no coração. E aí, quando eu fui deitar naquela manhã, naquele dia, eu já estava agoniada. Eu falei, Senhor, eu não acho justo que o Senhor me diga que isso e isso vai acontecer na minha vida. Eu não acho justo que eu tenha tantas promessas sobre a minha cabeça e o Senhor não me possibilite chegar nelas. Eu não acho justo que uma pessoa que tenha tanta capacidade para algumas coisas não tenha a mesma chance que outros. E aí foi aquela minha oração para o Senhor. E tá bom. Aí amanheceu um dia, aí eu já estava cheia de ideias de novo. Isso é o de Deus, né? É o menor de Deus. Ontem tu foi dormir a cara do fracasso, hoje tu levanta a cara da vitória. E aí eu de pé no dia seguinte, cheia de ideias. Falei, oferece as trufas, pergunta se eles não deixariam você vender as trufas no evento. Eram 1000 alunos, só para vocês entenderem, eram 1000 alunos. E aí na hora você e Deus, né? Falei, Senhor, um evento só para rir. Tem a parte de coffee break do evento. Eles não vão me autorizar.
Então eu calei, isso vai minha discussão, eu, Senhor. Gerei um, aí eu falei, vou ver se eu consigo gerar mais um boleto. Gerei. Quando eu vi que gerou, aí veio lá do ser humano da gente. Falei, o quê? O evento, vamos supor que a gente está início, final de um mês, o evento era na metade do mês seguinte. Então eu já estava descansada agora. Então eu falei, o quê? A cada 2 dias eu gero um boleto, a cada 2 dias eu gero um boleto. Tudo coopera para o bem. O que aconteceu com a minha atitude? De tanto gerar boleto, o que vocês acham que aconteceu? Alguém viu. Eram 1000 vagas. Olha como Deus, irmãs, olha o que Deus faz e como faz. Eu sou moradora de Santa Cruz, eu moro dentro de uma favela, eu vendo trufas no BRT, eu assisto o canal dele há uns 2 anos mais ou menos. Peguei, alguém viu. Aí recebi e-mail, vi que você tem interesse. Aí uma coisa que eu não sabia também foi de Deus. Eu não sabia que cada boleto que eu gerava, eu prendia uma vaga, porque era 1000 contada. Então, ou seja, cada vez que eu ia lá gerava um novo boleto, alguém deixava de comprar. E aí eu chamei a atenção do comercial inteiro e do diretor do instituto. Olha, porque Deus é assim, Deus não faz coisinha, Deus faz coisona. Olha, meu nome é fulano, eu sou diretor, até pessoa, né? Mas ele disse, eu sou diretor, eu já sabia que era para ter um boleto. Ele disse, eu sou o diretor do Estudo 10, eu vi aqui que você lançou um boleto. Eu pensava um monte. E aí ele disse, olha, eu vi o seu interesse para o curso, tá faltando alguma coisa para que você conclua? A vontade era de dizer o dinheiro, né? Eu falei para ele assim, não, eu vou fazer o curso. Ele disse, você precisa de ajuda no manuseio, né, para pagar e tudo mais? Eu falei, não, eu sei como é que paga. Passou. Irmãs, desse dia que eu falei com ele, até mais uma semana, foi lançando boleto. Continuei lançando boleto, lançando. Aí me ligou o comercial inteiro da empresa. Você não tem dificuldade para fazer? Falei, não. A senhora vai fazer o curso? Porque eu não sabia que eu prendia, vai. Falei, vou, estarei aí. Tá bom. E foi se aproximando. 2 dias antes do curso, ele me ligou. Aí ele não me ligou. Aí ele me ligou de novo. Então, Sandra, eu vi aqui que você ainda não conseguiu pagar o curso. Ainda bem que você não conseguiu pagar o curso. Eu queria realmente saber se você acha que você vai conseguir. Quando você tem um propósito, a última coisa que você precisa é que alguém que vai dizer que você não vai conseguir. Porque todo mundo diz isso, não é? As pessoas olham para você, elas só veem o que está diante dos olhos. Elas não sabem o que Deus tem dentro de você, o propósito que Deus tem contigo. As pessoas não veem isso. Então elas vão dizer, você não vai conseguir, desiste. E aí eu não queria que ele dissesse isso, porque ele era mais uma pessoa. E ele disse, você acha que você vai conseguir? Porque assim, o valor é um pouco alto. Você tem pelo menos, Sandra, ele disse exatamente assim, pelo menos você tem a metade, porque se você me disser que tem a metade, eu vou ter certeza que você consegue. Irmãs, foi questão de segundo. Quando ele disse isso, me deu uma tremedeira assim, eu falei, metade? Eu não tinha nem raciocinado que a metade era 1.500 na hora, né? Porque ele falou assim, não, me diz que você tem pelo menos a metade. Aí eu disse, peraí, a metade? Aí foi agora, 1.500. Eu não tinha R$1. Eu disse assim, a metade. A metade, tem a metade. Foi assim que eu falei. Eu tenho a metade. Ele disse, então você vai conseguir? Ele desligou o telefone. E eu fiquei assim, a metade. Faltava 2 dias. E aí, corri atrás da metade. Porque eu disse que tinha. Aí ele disse, se você tiver a metade, você consegue. Fui na casa de uma amiga. Falei, é uma amiga que sempre empresta o cartão para a gente comprar as coisas que a gente precisa. Eu falei, olha, eu preciso. Ela já sabia que eu estava nessa agonia da metade. E eu devi o cartão dela, inclusive. Ela disse, amiga, tu sabe que tu nem pagou a fatura desse mês ainda, né? Tipo, esquece, eu apoio. E aí eu disse pra ela, mas tem propósito de Deus, eu tenho que estar
domingo. Hoje à noite, aí tem um dia, o evento é no dia seguinte. Faltando um dia na prática para o evento. Eu de novo nela. Aí ela disse, vou pensar. Aí ele me ligou de novo. Aí eu fui. Aí amanheceu o dia, a atendente me ligou e falou, olha, quero saber se você, né? Você já tem a metade. Aí eu fui e disse para ele assim, você aceita? Aí ele disse, olha, aí ele me ligou, 11 horas da manhã. Conversei pessoalmente com o Tiago Brunet sobre o seu caso. Porque eu fiz a proposta para ele, fiz, olha, se vocês me deixassem vender as trufas, oferecer as trufas ali, eu consigo pagar, eu disse para ele, porque Deus já tem me honrado muito por meio das trufas, e eu não tenho dúvidas que Deus vai me honrar. E aí ele disse que conversou pessoalmente com o Tiago Brunet sobre mim, então aquilo já foi incrível de Deus para mim. Eu falei, cara, antes de eu chegar, o cara já sabe que sou eu, né? Já sabe que sou eu. E aí ele disse, olha, eu conversei pessoalmente com o Tiago sobre o seu caso, e ele não só me autorizou a aceitar a sua metade, como autorizou que você vendesse trufas no evento para pagar o restante do evento. Agora eu tinha outro desafio, que era o quê? Fazer as trufas. A metade. Olha só o que eu tinha pela frente. Isso foi 11 horas da manhã. Eu tinha que me organizar em um dia. Eu tinha que conseguir a metade. Eu tinha que transferir para ele até 8 da noite, a metade. Eu tinha que comprar passagem para ir. Eu tinha que ter dinheiro para comprar material o suficiente para cobrir os 3.000. Que era 1.500, não era 1.500. Fazer, né? Ainda fazer. Mas quando eu resolvo uma coisa de cada vez, e a gente tem que ser assim, isso é de Deus, tá, irmãos? Resolva uma coisa de cada vez. O Senhor diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, fui focada na metade. Era o que eu tinha a hora para cumprir. Voltei de novo na minha amiga. Falei, olha, se você me emprestar, eu não só vou te devolver separadamente esse dinheiro, como eu ainda vou te pagar tudo que eu te devo nos 3 dias do evento. Antes de voltar para o Rio, eu já te paguei. Enfim, quando deu 10 horas da noite daquele dia, ela me ligou, falou assim, tá dormindo? Falei, não. Então vem aqui em casa que eu vou te emprestar o cartão. Passei o cartão da minha maquininha, estava com 1.500, transferi para ele. Ele nem acreditou, porque com certeza ele já não acreditava mais, né, pelo horário. Ele botou para mim assim, eita mulher de fé, sua fé me inspira. E aí tá bom, de um outro desafio, como é que vai chegar, outras coisas. Do nada, irmãos, Deus ele é um Deus de providência. Ele é um Deus de providência. Um rapaz que eu encontrei num grupo, que eu era voluntária da CVV, ele também, não tínhamos amizade nenhuma, não temos amizade, me liga do nada, nessa mesma noite, quando eu estou na aflição da luta pelo 1.500, me liga ele 7h da noite, perguntando assim, Sandra, tá por onde? Quando alguém me pergunta assim, é porque quer comprar trufas e quer saber em que estação eu estou, por exemplo. Aí eu já respondi, não estou trabalhando hoje não. Aí ele falou, porque eu fiz uns brigadeiros e eu gostaria que você me desse o seu feedback. Eu separei uma caixa para você experimentar. Irmãos, nós somos seres humanos e a gente é muito falho às vezes. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso? Eu falei, vem uma pessoa para me tirar do meu propósito, porque eu estava focada no negócio do 1.500. E ele, não, será que eu poderia encontrar contigo e te dar para você experimentar? Eu falei assim, não, hoje não dá. Hoje não dá. Aí ele disse assim, mas eu estou perto da sua casa. Eu falei, então, mas não tem como eu ir, as crianças estão sozinhas. Daqui a pouco ele ligou de novo. Eu falei, não é possível, esse homem cismou com a minha cara, justo hoje. Por fim, pela insistência, ele ficou parado na esquina de onde eu moro. Ele falou, você disse que mora em tal lugar, eu venho aqui. Eu falei, tá bom, eu vou ao seu encontro. Aí eu ainda disse para os meus filhos, tudo isso só para experimentar a brigadeiro.
conhecia cada detalhe, porque Deus conhece o que vem antes, depois, mais pra frente. Conversando com ele aleatoriamente, contei, falei, poxa, desculpa, estou com uma correria, e contei a história por cima. Ele disse, você já tem a mala? Eu disse, não. Eu disse, eu preciso primeiro dos 1.500. Contei a história toda. Eles estão porque eu tenho uma mala nova que eu comprei por esses dias, não foi nem usada, eu posso te emprestar. Aí já me admirei com aquilo. Mas não deu, então você estava focada nos 1.500. Aí ele falou assim, eu também posso te ajudar a fabricar. Olha como a gente é, parece aquela coisa do navio, dando sopa que vai afogado. Foi igualzinho. Porque a gente não identifica cada um dentro da nossa realidade. E às vezes a gente não identifica. E tá ele falando, não, mas eu posso fazer isso. Eu falei assim, não, irmão, você não está entendendo. Eu preciso ainda primeiro os 1.500. Não, mas eu posso te ajudar. Você já tem um material para fazer? Eu sei fazer trufas. Eu disse, meu pai do céu, irmão, quantos docinhos você fez? Aí ele contou. Eu falei, de repente eu não consigo fazer todos. Mas eu posso comprar seus docinhos se forem com preço que lá. Beleza. E ele insistindo que podia me ajudar a fazer. Fui quando deu 11 da noite, irmãos. Ele foi e me mandou mensagem. Eu estava na casa da minha amiga, né? Nessa hora lá. Ele foi e mandou para mim assim: irmã, Flor, você prefere ir nesse horário ou nesse horário? Enfim, ele já estava comprando minha passagem para São Paulo. Glória a Deus. Fiquei impressionada. Bom, quando amanheceu o dia, 6 horas da manhã, eu tinha que, no caso, viajar à noite para São Paulo, né? Porque era no dia seguinte. Quando foi 6h15 da manhã, ele estava me ligando, perguntando quais eram os materiais que eu precisava, que ele iria comprar para mim e iria para minha casa em seguida me ajudar a fabricar. Moral da história. Levei naquele dia uma mala enorme com 1.500 trufas, que dava exatamente 4.500, que era o valor que eu precisava. Eu pagava os 3.000 e os 1.500 que devolvia a passagem, que ele gastou de material e tudo mais. Olha o que Deus fez. Cheguei no evento, feliz da vida, me acreditei, um peso. Sentei lá atrás, no cantinho, na ponta, assim, bem lá atrás. Conseguiu fazer as trufas? Fizemos as trufas. Saí, meu ônibus era 10h30, eu saí da minha casa, era 9h20 da noite. Até o rapaz do Uber foi de Deus, ele foi embora. Tá bom. O que a gente pensa e o que Deus faz? O que eu pensei? O cara conversou com o Thiago, falou sobre o meu esforço. O rapaz que vai estar apresentando vai dizer para as pessoas, gente, olha, quem puder comprar, né, uma trufa para ajudar, a moça pagar o curso. Isso era o que eu estava pensando. Olha o que Deus fez. Tiago entrou, ainda no primeiro tempo, falou com todo mundo e fez a seguinte pergunta. Tem alguém aqui que fez um grande sacrifício para estar aqui hoje? Eu sabia que ele estava me procurando, porque ele sabia meu nome e minha história. E aí eu levantei, ele pediu para que as pessoas levantassem, deve ter levantado umas 11, 12 pessoas, enfim. E aí ele foi cada pessoa buscando, eu sabia que ele estava me procurando. E aí quando ele chegou em mim, eu fui a última pessoa, porque eu estava lá, e eu sabia que ele sabia meu nome, então eu falei, eu me chamo Sandra Flor, e eu vendo trufas no coletivo do Rio de Janeiro. E aí ele disse, é você, é a sua história que eu quero contar aqui de cima. Ele deu 15 minutos de fala. Quando eu desci, eu nem preciso dizer, eu não sabia exatamente para onde eu ia. Eu tinha alguns amigos, eu tenho, mas eu não sabia que eu não tinha passagem para ficar circulando em São Paulo. Uma pessoa que estava lá me alojou no mesmo hotel que ela. Eu fiquei hospedada aos 3 dias, um hotel de luxo, perto do evento. Eu vendi as trufas todas em 2 dias. No primeiro dia, antes de meio-dia, olha o que Deus fez. Glória a Deus. Eu tinha os 1.500 para devolver para quem eu disse. Aleluia. No primeiro dia, como eu disse, eu tive os 3.000 para aqui o evento todo. Glória a Deus.
E como eu tinha me dito ao Senhor que eu gostaria que o Senhor corrigisse algumas coisas na minha vida, Deus me permitiu naquele evento, nos 2, eram 3 dias, mas nos 2 dias, eu ganhei em torno de 10 mil, 12 mil reais e paguei pendências que estavam há tempos acorrentando a minha perna. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se eu tivesse tido dinheiro rápido e pago, ninguém iria me conhecer.